1937, eu era menina, mas eu me lembro muito bem, houve um congresso realizado em Paris de uma entidade que chamava ICOF, que quer dizer Idischer Kulturverband. Nesse congresso, eles tomaram uma resolução que onde tivesse, nas cidades que houvesse uma comunidade judaica, se formaria um coral, uma escola, um jornal, um grupo de teatro, para não deixar perder a cultura judaica laica, que era muito grande na Europa, principalmente na Europa Oriental. Casa do Povo, o seu projeto tem início logo após o término da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1946, e foi proposto por uma parcela dos judeus progressistas que moravam aqui no bairro do Bom Retiro, uma boa parte deles, a maioria deles, e surge como uma homenagem aos judeus que foram assassinados na Segunda Guerra Mundial. É assim que nasceu a Casa do Povo como um monumento vivo, um lugar que homenageia, no caso, as pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, mas por meio de atividades, não por meio de um memorial onde você estocaria, de uma certa maneira, essa história, mas por meio de um monumento vivo, de um lugar vazio que tem que ser preenchido por meio de ações. Eu sou Daniel Zafran, frequentei essa escola em duas partes. Primeiro, quando eu era praticamente um bebê, devia ter meus 4, 5 anos, e a outra parte, quando eu já era um pré-adolescente para adolescência. Aqui é onde eu comecei a estudar, assim, aqui se chamava Ginásio Israelita Brasileiro, Sholem Aleichem, e já era tradicional das crianças judias e também das não judias. Eu não me lembro muito bem, porque eu era muito criança, na época da ditadura militar. Essa escola aqui era considerada uma escola com direcionamentos comunistas, então teve professor que foi preso, professor que foi perseguido. Por serem pessoas muito engajadas, tudo que eles faziam tinha que ser de uma certa maneira de vanguarda. Por isso a escola Sholem Aleichem, como uma escola de vanguarda pedagógica. Por isso o Teatro Taíbe, que acolheu o Boal, o Guarnieri, o Teatro de Arena, também um teatro de vanguarda. E por isso também o papel de resistência durante a ditadura, né? E agora existe uma renovação muito grande aqui na Casa do Povo. A maioria dos membros da nova diretoria foram ex-alunos da escola Sholem Aleichem que funcionou aqui. Esse grupo de alunos resolveu se agregar a um projeto de restauração desse espaço, de trazer esse espaço novamente para o uso da população da coletividade de São Paulo, do bairro do Bom Retiro. E temos uma série de projetos em andamento através de leis de incentivo. Hoje a gente trabalha com alguns grupos que se hospedam na Casa do Povo, ficam em residência aqui, desenvolvendo seus projetos, seus processos artísticos e criativos. Nosso trabalho aqui, as atividades que a gente promove, a gente sempre tenta ficar entre os nossos 3 eixos de trabalho. O primeiro eixo é a ideia da memória, ou seja, aqui é um lugar de memória. Ele conta várias histórias da ditadura, das vanguardas pedagógicas, vanguardas teatrais, como contar essas histórias no presente, como não apenas preservar o passado no passado, mas também trazê-lo para o presente para construir possíveis futuros. E isso passa pelo segundo eixo, a ideia de associação.
A Casa do Povo não é apenas como um lugar que tem uma programação fixa, mas um lugar que também acolhe projetos, grupos, coletivos, iniciativas que já existem e potencializa suas ações aqui dentro da casa. E isso remete à ideia que a Casa do Povo sempre foi um lugar de vanguarda. Hoje nós não falaríamos em vanguarda, mas talvez em ter um espaço onde pode se experimentar. Isso nos leva ao terceiro eixo, que é o futuro. Uma das primeiras associações do bairro chamava Zukunft, o futuro. E a gente hoje quer pensar esse futuro, ou seja, poder pensar não apenas práticas artísticas existentes, mas também novas práticas artísticas. E não apenas práticas artísticas, mas vincular essas práticas artísticas a outras práticas. De uma certa maneira, sempre foi um lugar de resistência. Por isso, sempre foi um lugar que também batalhou para existir. E, ao mesmo tempo, a gente acha que, a posteriori, olhando para a história dele, ele não resistiu à toa. Acreditamos que hoje, mesmo nesse estado um tanto precário, ele pode ajudar muitos projetos a serem potencializados, até de repente por essa característica de ser um espaço nunca acabado, sempre em construção. Não é uma ruína do passado, é uma ruína do futuro.